Kaiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre as mortes de A Queda da Casa de Usher. A minissérie estreou nesta quinta-feira, dia 12, na Netflix. E esse vídeo aqui ele vai ser explicadão porque o Mike Flanagan, ele trabalha com certa subjetividade aí em alguma das mortes. E aí eu vou falar sobre cada uma delas e também sobre a entidade da Verna, que eu já falei bastante lá no meu vídeo de final explicado. Então são materiais bem complementares. Se fosse vocês, eu assisti esse vídeo também. E claro, se você tá gostando aí dos vídeos de A Queda da Casa de Usher, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, se tem uma coisa que o Mike Flanagan sabe fazer muito bem é o terror, ainda mais numa série que tem uma poesia tão presente, as poesias de Edgar Allan Poe. Algumas eu vou citar aqui porque são importantes para o contexto das mortes. Então a gente vai falar da morte dos filhos, da própria morte do Roderick e da Madeleine, também da morte do Joker, que foi bastante surpreendente, e a simbologia por trás, a morte da Lenora também, e a morte da Annabelle Lee, que fica aí nas entrelinhas da série, além de, lógico, entender quem é essa persona da Verna. Eu já tinha comentado lá no meu vídeo de final explicado, como eu falei pra vocês, quem que era a Verna, e a Verna, basicamente, ela é uma personificação de vários significados. Aqui a gente vai falar bastante sobre os significados relacionados à morte, mas ela não é uma única entidade, até porque o Mike Flanagan trabalha diversos significados para diversas coisas aí, e a gente sabe também que as obras dele acabam trazendo bastante religiosidade, mas não só isso, né? A gente tem sim um significado religioso, que ela seria como se fosse o Satã. Tem elementos que a série traz, né? No momento, por exemplo, que ela tá conversando com o Pin e ele fala sobre características humanas, e ela fala que ela achava tão incrível que ela até teve que subir para conferir ela mesma. E a série também, ela trabalha por diversos momentos o bom e o mal, mas ao mesmo tempo ela não se limita que é só essa existência de bem e mal, até mesmo pela representação dessa personagem, porque tem alguns momentos que inclusive ela intervém, como na morte do Frederick, que ele já ia morrer de qualquer forma, mas ela acabou tornando essa morte um pouco mais agonizante ali para ele. E outros significados que também estão no entorno da personagem são significados do Egito Antigo, porque se a gente reparar aí ao longo da série, o Mike Flanagan, ele se referencia por diversas vezes, seja ali nos artefatos que são mostrados, ou até mesmo como ele se referencia, né, quando ele fala sobre o grande império do Usher, do Roderick, ele também fala, né, a sua própria pirâmide, ou ali a casa Usher, quando eles vão morrer, é a tumba deles, vai ser a tumba deles. Então a série, ela traz por diversos momentos, mas ela também acaba trazendo paralelo em alguns personagens, que aí vai ser importante a gente entender. E aqui na Verna, esse significado de Egito Antigo vem com dois deuses. Um é a representação do deus Anubis, que é o deus da morte, e acreditava, né, que ele que guiava as almas ali dos mortos, mas também de Maat. Maat é uma deusa que representa o equilíbrio do mundo. Eu falei muito no meu vídeo do final explicado essa simbologia de equilíbrio e como eles trabalham na série, mas aqui vai ser muito importante, principalmente por causa da psicostasia do Egito Antigo, que é o julgamento do coração daquele morto. E se seu coração pesasse mais que uma pena, significava que você tinha sido ruim em vida ou leve, e esse significado, inclusive, da pena vai ser importante pra gente entender sobre a morte da Lenora e da Annabelle Lee também. Uma coisa que eu também acho interessante falar, principalmente com toda essa simbologia do Egito Antigo, é que eles acreditavam que teria continuidade da vida, né? E aqui a gente vê esses fantasmas, né? E é interessante como o Mike Flanagan trabalha os fantasmas, porque eles não essencialmente são para amedrontar ali o Roderick. É lógico, eles estão muito bravos, porque depois ali da sua morte eles descobrem, né, que eles foram moeda de troca para esse desejo dele, para esse acordo que ele e a Madeleine fizeram ali com a Verna. Tanto que a gente repara, né, que enquanto ele tá conversando com o Dupin, em vários momentos em que ele tenta, sei lá, culpar o Dupin, tipo, ah, você falou que tinha lá uma pessoa-chave que era um traidor que acarretou na morte dos meus filhos, sendo que no final a culpa era dele mesmo. Ele fez a troca do bem mais precioso que ele tinha e que não era dinheiro, né? E aí é interessante reparar isso na série, que em todos os momentos que ele mentia ou tentava tirar a culpa dele, a gente via que esses fantasmas, eles vinham ali para confrontar essa verdade. Por isso que ele tá ali, inclusive, contando toda essa história
antes de morrer. E aí, né, é importante ressaltar, né, que a morte dos filhos veio por conta desse acordo. É interessante porque a própria Verna, ela chega a falar ali, né, que as resoluções, elas são nada mais que um acordo seu com o futuro. E ali ele fez o acordo com o futuro todo dele. E é interessante ressaltar também porque ela falava que os dois, né, tanto ele quanto a Madeline, eles iriam morrer juntos, não tinha isso de morrer separados. Ela até fala, vocês vieram juntos ao mundo, vocês vão juntos embora. E é mais legal ainda como a série constrói a morte deles, mas a gente já vai chegar lá. Vamos começar falando sobre a primeira morte aqui, quer dizer, teve a do Rufus em 80, mas eu vou seguir meio que a sequência do que a série vai revelando pra gente. Vamos falar sobre a morte do Perry. O Perry, ele vem de um outro conto do Edgar Allan Poe que se chama A Máscara da Morte Vermelha. Aqui na Netflix eles traduziram Rubro, que dá na mesma, que leva, né, o nome do episódio, mas é muito interessante ver como que foi feita a adaptação aqui. Na história da série, né, da queda da casa de Usher, que também é de outro conto do Edgar Allan Poe, a gente vê que o Perry, ou Próspero, né, ele é o filho mais novo, e é até interessante a gente observar isso. As mortes, elas vão acontecendo do filho mais novo até os primogênitos, e a Lenore, ela só vem depois porque ela seria uma geração após, né, não pertencente essencialmente ali aos filhos, e por último, né, os próprios irmãos. O Perry, justamente por ser mais novo, a gente vê mais senso de irresponsabilidade nele, e que ele não tem muito interesse ali nos negócios da família. O Frederick até tenta puxar ele por algumas vezes, mas a gente vê que eles não se bicam, não se dão bem, e o Frederick não é flor que se cheire, né? Ele pode decorar ali os textos do Pym, mas no final das contas, ele mesmo não faz as responsabilidades dele, que no caso era demolir as casas lá, os locais que pertenciam à família que estavam sendo investigados, como a gente vê nesse momento dessa cena. E aí, esse momento, ele é muito interessante e traz essa característica de, tipo, falta de interesse do Perry nos negócios da família, porque os advogados que estão acusando ali os Usher, eles falam que os terrenos, dos possíveis territórios deles, eram terrenos que estavam com algum problema ambiental. E é interessante a gente observar, inclusive, né, que os Usher, que nem quando o Perry mesmo vai ver a ligação lá de água, ele fala que não era da prefeitura, então eles faziam tudo pela surdina, até mesmo a ponto de não ter registros que aqueles locais pertenciam à família Usher. Lógico, tem a intervenção divina, né, porque a própria Verna chega a falar pra eles num acordo que eles nunca iam ser pegos em vida das coisas que eles teriam feito. Então, por exemplo, o próprio assassinato ali do Rufus, né, eles não seriam pegos como seria de acordo com os ritos originais aí da vida, né, algo muito similar ao que a gente vê do Pym ali no final. Então, como os próprios Usher já faziam essas coisas na surdina, o Perry, ele sabia, a única coisa que ele sabia era disso, né, a parte do trambique, e aí ele pede pra alguém, eles dão a entender, né, que foi um primo do primo do primo do primo, alguém que faria, né, a conexão ali da água com outro tanque que tinha essa contaminação. E é importante observar na reunião também que a advogada vai aumentando os riscos de cada local, e tem uma hora que ela é interrompida, que ela fala assim, algumas substâncias, elas são tão, provavelmente que ela ia dizer algo assim, são tão problemáticas ou coisa assim, que são ácidas, que são corrosivas, coisas assim, que é o que a gente vê ali no final do episódio. Eu preciso dizer, gente, que eu fiquei bem chocada, né, porque foi a primeira morte, eu fiquei assim, que coragem, sabe? É tão chocante porque é tanta gente, né? E aí, como ele não tá interessado naquela reunião, ele nem tá ouvindo essas coisas químicas, mas ele vê o potencial para o negócio que o pai dele anteriormente tinha negado, porque eles explicam, né, que cada Usher meio que o direito de nascença era como se tivesse, tipo, uma parte da herança para cada um tentar fazer seu próprio negócio, ser bem sucedido, e até mesmo coisas que melhorariam a imagem ali da Fortunato Pharma, já que eles estavam com essas acusações aí por causa do Lingodone, né, que era altamente viciante, eles se negavam, muita gente estava morrendo. Falei isso em todos os meus vídeos, mas reforço aqui muito brevemente, isso é baseado em um caso real da epidemia de opioides dos Estados Unidos. Tem muitas obras atuais falando disso, porque o desfecho foi recente. Na Netflix mesmo tem 2 documentários, tem Império da Dor, no Star Plus tem The Psyche, na HBO tem um documentário, se eu não me engano é o Crime do Século, algo assim, porque justamente, né, é algo que vem desde os anos 80 e o desfecho foi agora, e por isso tantas mortes, né, como a própria Verna fala, o mais
mais de 1 milhão de pessoas só nos Estados Unidos, sabe? Isso que eles contaram, mais as pessoas que estão vivas, mas ficaram viciadas por conta do remédio. Enfim, e é interessante, tá? Porque nesse episódio do Perry, eles revelam que existia tipo uma variação do Lingodone, só que em POC ele era meio paralisante. Essa informação ela retorna também em um dos episódios da Vicky, porque ela até cogita usar ali nos macacos e a Alessandra é contra, né? Isso também vai ser importante para falar sobre a morte do Frederick, mas a gente vê, né, que o Perry ele quer ir para frente com o negócio dele, que é essa festa, só que o negócio dele vai muito além do que a festa, porque era uma festa da alta sociedade, então tinham políticos, pessoas famosas, pessoas importantes ali naquela orgia, né? Só que tudo estava sendo gravado e ele falava que o verdadeiro negócio era justamente o dinheiro que ele iria ganhar de suborno, né, com essas fitas. Isso é um caso também baseado em fatos, tá? Que é o caso do Jeffrey Epstein, porque muito se questionava como que ele entrou na elite de Nova York e ele fazia esses tipos de festas, né, e gravavam as pessoas em questões comprometedoras, inclusive com menores de idade. Também é válido assistir documentários sobre isso, enfim. Então, o negócio era esse ali. Só que o ponto de virada não era nem essas pessoas estarem essencialmente naquela festa, mas sim o que seria gravado durante a orgia. Só que a orgia é justamente o momento chave ali para que ele morresse ou não, porque ele fala que o momento que seria liberada a orgia na festa, né, é quando caísse a água. Só que a água ela tava contaminada, que nem a gente vê com essas substâncias, né, ácidas que corroeram ali, queimaram a pele de todo mundo. E é interessante porque a gente vê que a Verna, né, ela vem ali, fala com ele já ia morrer de alguma forma, sabe? Só que a gente consegue ver em várias outras possibilidades de morte, ou até mesmo quando ela fala ali pro Frederick no final, que ele tinha outras formas de morrer. A morte estava certa, mas poderia ser algo mais tranquilo, poderia ser dormindo na cama ou coisa do tipo, e não essencialmente daquele jeito. Mas a série, ela retrata tanto essa questão de consequência dos nossos atos, né? Tanto que ela até fala, hoje você é consequencial, ou seja, a escolha dele de abrir ou não aquela água era o que acarretaria na morte dele naquele momento. E que ele saberia muito bem, ele não teria aberto, né, a água, mandado abrir a água, se ele tivesse prestado atenção ali na reunião das coisas de família. Mas outro ponto que é muito importante a gente ressaltar sobre essa morte é porque que ela avisou, né, as outras pessoas ali. A série, ela retrata muito sobre a ganância humana, sobre o que essas pessoas ricas estão dispostas a fazer. E ali, a galera que tava ali, era majoritariamente ricos, né? Porque afinal, só pra você chegar na festa, você tinha que pagar $20.000. E ele mesmo dá a entender, né? São políticos, são pessoas importantes que estavam lá. Então, ao meu ver, ela avisa pessoas que não são corrompidas. Assim como o Dupin, né? O Dupin, ele até vê o corvo, mas ela não tenta fazer um negócio ali, um acordo com o Dupin, porque ela sabe que ele iria recusar. Diferente do Pin. O Pin, ele vivenciou coisas ruins, ele fez coisas ruins em vida ali com os Usher, mas ele fazia coisas ruins até certo ponto, tanto que ele aceita o destino dele. Então eu vejo que essas pessoas, né, de uma forma geral, elas não eram pessoas corrompidas ou que essencialmente faziam mal, elas só estavam ali trabalhando, então elas não mereciam a morte, né, daquela forma. Então também era uma forma de interrupção dela. Porém, a gente tem aqui a Maureen, né, que dá a entender que ela teria certo interesse dos Usher, porque eles são muito, muito ricos, mas ela também era uma pessoa boa. E também fica a pergunta, né, por que ela avisou, então, a Maureen? A Maureen, eu não vejo ela como essencialmente uma pessoa corrompida, tanto que depois, com a morte da Lenora, ela nem fica com o dinheiro dos Usher, porque tudo relacionado aos Usher é visto como algo ruim, e ela, assim como a June, que fica com a herança, né, creio eu que a Maureen ficou com parte do Frederick, né, e a June fica com majoritariamente parte da herança, né, porque ela era a única herdeira direta, já que ela era casada com Roderick, eles não divorciaram, né, antes da morte dele, mas ela, inclusive, usa desse dinheiro para algo bom, né, que é a Fundação Lenora. Então ela tinha essencialmente um coração bom. E não só, a gente vê, né, que dentro de todos os Ushers que a gente vai conhecendo e seus cônjuges, os cônjuges de uma forma geral, eles são muito bons, né? A gente vê a Alessandra,
Cassandra que ela tá fazendo ali o experimento, mas até ela vê onde é o trambique, ela quer cair fora. E a Maureen, a gente vê que ela tem um negócio próprio, que ela era uma apresentadora de TV, que era dessas que tudo virava bolo, né? Seu celular é um bolo. Então a gente via que ela não tava ali por interesse, por mais que o Frederick tenta dar a entender isso, sabe? Ele fala assim, ai, seu sorriso, eu já tive outras chats. É porque ele é o famoso ego inflado, né? No final ela só devia ter curtido ele. É tipo o cara do Campari, meu, que a menina ofereceu uma breja, que é absurda. É, tipo, a menina sorriu e virou um absurdo na cabeça dele, porque ela enganou ele. Então, por isso, a Maureen, ela, por mais que estivesse lá e seria uma rica, ela não é essencialmente corrompida e por isso ela avisa. No final, ela escolheu não ir embora e por isso ela é queimada, mas ela não morre. Então ela é consequente àquilo que a gente acompanhou. A consequência ali foi não essencialmente a morte dela, mas a forma que ela ficou, né? E possivelmente uma penitência também, já que a série ela trabalha aspectos assim, né? Já que ela tava ali naquele ambiente. E aí a gente passa para a segunda morte, né? Que é a Camille. A Camille, ela é uma pessoa que ela mesma já fala qual que é o grande defeito dela, porque ela entrou para essa área de PR justamente para passar pano em absolutamente tudo dos Usher, e a gente vê, né, inclusive como que ela distorce a realidade. Então, quando tem aquele momento da festa do Perry, consequente a isso, né, ela quer transformar ele num grande príncipe. E é interessante, inclusive eu quase esqueci de falar aqui, deles retratarem ele como príncipe, porque na história, no conto original do Edgar Allan Poe, é um príncipe que ele fica isolado e ele decide dar uma festa, só que já tava rolando, né, esses boatos da Máscara Vermelha e ele foge justamente com medo disso acontecer, e no final da festa vem, né, a pessoa da Máscara Vermelha e mata cada um dos convidados. E é até interessante a gente pensar, né, como o Mike Flanagan trabalha meio que esse sobrenatural, né, de forma muito real e consistente, não só, morreu, sabe? Ele traz uma construção a mais e a gente vê, né, na atitude do próprio Perry meio principesco, assim, da coisa. Enfim, aí voltando a Camille, né, ela quer retratar ele como esse príncipe, a festa não era dele, ele só tava naquela festa, mas assim, como o Perry tinha problemas com o Frederick, a Camille também tinha problemas ali com a Vicky, e parte do trabalho que a Camille fazia também era ter arquivo das pessoas para saber como ela poderia utilizar. É até interessante isso, porque em certo momento a própria Madeleine, ela fala pro Pin utilizar uns arquivos que eles tinham das pessoas que o Pin fazia das outras pessoas, e a Camille, ela tem meio que uma proximidade nessa região, tanto que ela mesma tinha um arquivo do Pin. Era como uma autoproteção. É interessante porque elas são personagens que são muito fortes. Eu particularmente gosto muito delas. Por mais que tenham seus defeitos aí, eu gosto de características dessas personagens. E a Camille, ela queria tentar descobrir se a Vicky era a informante, porque todo esse negócio que ela estava fazendo ali de coração estava muito estranho. De fato, era muito estranho, só que ela não imaginava o que ela iria descobrir, né? E dentro dessas suas características e principalmente seus defeitos, né, a gente vê que ela se envolvia com os assistentes. É interessante ver, inclusive, como a sexualidade entre os Usher ali é muito aflorada, né? Seja no Roderick pela quantidade de filhos, da Madeleine nem tanto, né? Ou ela não deixa transparecer, pelo menos, mas ela se protegeu para ela não perder filhos. Mas a gente vê isso no Perry, a gente vê isso na Camille, a gente vê isso no Léo também, na própria Tammy também, mas o dela é um pouquinho diferente, já vamos chegar lá. Acho que só o Frederick é o pior dos piores. E ela tinha toda essa questão com os assistentes lá dela, né? Até o momento que eles decidem parar essa relação e ela demite eles, que ela fala que eles não tinham mais serventia nenhuma. Essa demissão é um ponto-chave tanto pro discorrer ali do Pin, que eu falei no meu vídeo sobre o final, mas também para ela mesma ir em campo. E aí a gente vê, né, que ela vai no laboratório da Vicky e a Vicky, ela fazia inúmeras coisas erradas, maus tratos aos animais, né? E é interessante, gente, eu tenho que dizer aqui, que nem eu comentei, o Mike Flanagan, ele traz vários significados em diversos momentos, e eu sinto que ele também aproveita dessas características dos personagens para trabalhar questões reais, né? Então, por exemplo, eles pegam essa questão da Vicky
para trazer fatos sobre estudos laboratoriais em animais, da gente ver que é colocado um sofrimento que no final tem pouco retorno realmente. Isso volta a acontecer também em questão de adoção e compra de animais, depois quando o Léo vai comprar o gato, né, já vamos chegar lá também. E além de já ser grave o que acontecia ali, né, desse estudo ser feito em animais, a Vicky utilizava adrenalina neles, coisa que a própria Alessandra não era muito a favor, porque ela falava que aí o experimento em si ficava contaminado. Pra Vicky, ela só queria que passasse para ser o orgulho do pai, porque era importante e uma forma positiva dentro de algo tão negativo que eles viam com relação, né, à família Usher. Mas a gente vê que todos estão em mau estado, em estado de adrenalina. E uma das jaulas, né, ela acaba ficando aberta, e a morte da Camille, basicamente a curiosidade matou o gato, né, porque ela foi lá, ocorreu isso da jaula e ela foi morta pelo macaco que estava solto e com essa super adrenalina. A consequência que eles sempre trazem é justamente nessa decisão dela estar naquele ambiente. De novo, ela ia morrer, mas a escolha dela fez com que fosse daquela forma. É até interessante que a gente vê, né, a Verna até falando, você não devia estar aqui. E ela avisa por diversas vezes. E preciso dizer, gente, é muito louco como eles trabalham a sonorização dessa cena, né? Porque até então a gente vê a atriz fazendo o trabalho corporal e a revelação de que é o macaco vem ali quando a Camille coloca o celular para tirar a foto e o flash estressa ele, e é o que acarreta, né, o ataque e tudo mais. E aí, consecutivo a isso, a gente tem a morte do Léo, que depois da morte dos irmãos, e dava para ver que ele tinha certa proximidade com a Camille, que ele ficou meio mal com a situação do irmão, né, consecutivo a isso, a morte dela, né, mas a gente vê que ele teve lá a noitada com os amigos, que a Camille até sai fora, e quando ele acorda, ele acredita que ele matou a Pluto, que era a gata do seu noivo. Só que a Pluto não morreu, guarda essa informação. E aí, por conta disso, ele decide pegar um outro gato muito similar. Mas é interessante que antes, né, dele ir adotar esse novo gato, ele tem a conversa com o namorado, ele finge que nada aconteceu, e eles trazem uma história lá de que o gato já tinha fugido uma vez, que ficou 3 dias sumido, e aí ele vai atrás de um gato novo para substituir. E mais uma vez eles trazem uma causa animal aqui para ser discutida nas entrelinhas, porque ela vai oferecendo vários gatos para adoção e ele quer o gato preto. É interessante porque eles colocam como se fosse uma raça, né? Mas é um gato comum, né? Ele quer aquele, só que o gato tá a leilão, e aí ele tenta equilibrar as coisas, né? Porque ele fala, olha, se você vender pra mim, eu adoto todos os seus gatos. E é válido falar também que antes, né, ela tava falando que ai, vai sacrificar se não for adotado. E ele não se comovia com isso. E aí, quando ele vê a gata preta, né, ela até fala, ah, é de pelo curto inglês, né, coloca tipo uma raça, um gato relativamente comum, mas nenhum dos outros parecia. Mas ele tenta compensar a questão do que ele fez. Algo muito similar que depois a Vicky vem a fazer também com relação a como as farmacêuticas, né, acabam fazendo experimentos em países pobres. E ela fala, eu prefiro ver como um acesso que eles não teriam, porque não teriam dinheiro e tudo mais. Então é uma contraposição que eles tentam fazer, e é interessante porque a série, no geral, ela fala muito sobre o equilíbrio cósmico das coisas de uma forma geral. Falei bastante também no vídeo final explicado. A gente vê que eles tentam fazer isso, né? Então, por exemplo, a Fortunato mesmo em si, né, é algo tenebroso, mata milhões de pessoas, e o que os irmãos estão fazendo acaba sendo coisas ruins, porque eles também têm a alma corrompida, vamos falar dessa forma, né? Como, por exemplo, o experimento da própria Vicky, né, que é algo supostamente ali pra ciência, mas a que custo? E ainda assim, algo que não tá dando certo e ela não admite. Mas a gente já vai chegar na Vicky. Voltando aqui no Léo, a história dele também é baseada em outro conto do Edgar Allan Poe, que é exatamente o Gato Preto. Ele vai ser importante pra gente entender a linha narrativa dessa história e também entender o final de que a gata não havia morrido realmente. E aí o Léo leva esse gato e ele é completamente arisco com ele. Ele caça, né, supostamente bichos e deixa ali debaixo do travesseiro, dentro do chinelo, né? E quando ele chama a moça, que seria a Verna, pra levar ela de volta, que ele não quer mais essa gata, ela começa a falar, né, que gatos são predadores e que eles tentam meio que te ensinar a caçar. Isso acaba fazendo certa alusão
alusão a como o próprio Léo é, né? Porque uma das primeiras cenas que a gente vê dele, inclusive, é traindo o namorado, né? Tem uma fã lá que queria uma foto com ele, e aí quando ele percebe que o noivo tá chegando, ele dispensa. Então eles trabalham outro tipo de significado de predador aqui, né? Mas é interessante porque a Verna, quando ela tá explicando sobre o gato, ela até fala assim, a não ser que ele te veja como um rato, que faz aí alusão a como realmente ele é, né? Ele é um rato e por isso ela persegue tanto ele. E aí quando ele vai à loucura, destrói o apartamento e acaba tirando a própria vida, a gente vê que nada daquilo é real. Até mesmo quando é revelada a foto no celular dele, a gente vê que a Verna tava segurando um rato. E aí tem várias coisas que eu acho que é importante a gente observar. Primeiro, toda vez que ele era machucado, ninguém nunca via a gata, né? Por exemplo, ele falava lá com o noivo, ele falava, ah, você acabou de perder ela. Ou quando o Frederick vai lá pra pedir droga pra ele fala da gata, e o Frederick, ele realmente não vê, ele fica meio tipo, ué, cadê? Então aquela gata, ela nunca existiu. Tudo isso era delírio do uso de droga dele, que tava muito excessivo. Não é à toa que o noivo dele pede pra ele dar uma maneirada. Ele até fala assim, ah, eu sei que você tinha falado pra não tentar te limitar, mas eu acho que realmente tá passando do ponto, você tá perdendo o controle. No final, tudo isso era uma pira de droga, inclusive a suposta morte da Pluto, a gatinha. Por isso que quando a gente chega no final, em que ele tá ali na calçada, a gente vê a gatinha subindo nele, né, porque ela tá com a coleirinha da Gucci. Então ela de fato tinha sumido, eles tinham deixado ela fugir por algum motivo, como já tinha acontecido, e ela voltou depois de 3 dias. Então ele não havia matado a gata e também ele nunca havia adotado uma nova gata. No conto original, eu acho que ele acaba trazendo um contexto um pouco melhor porque a gente assiste aqui e explica melhor essas piras. É a história de um cara que ele fala que foi perdendo a vontade, assim, da vida. E no conto ele descreve que ele sempre teve bicho e amava, e tinha um gato específico que ele amava, mas que conforme ele foi se alcoolizando, ele foi virando dependente, né? E que aí vinha esse lado, né? Que ele sempre batia na esposa, batia em alguns bichos, menos naquele gato, até o momento em que ele perdeu tanto essa vitalidade dele, né, que ele acabou ferindo aquele gato, e tem uma substituição também do bichinho em certo momento. O conto de forma alguma justifica, né, a bebida, ou no caso aqui a série, com a droga, mas de novo, a gente vê consequências de escolhas. Então aqui, tanto ele ter aquele desejo talvez de matar a gata, porque a gente vê que ele também não é muito próximo ali, ele não é real. As coisas que ele vê com relação ao gato preto não são reais, são reflexos do interior dele. Então a vida dele é tirada dentro de um surto, de algo que o noivo já tinha avisado, que era o uso excessivo da droga que ele estava usando. A Vicky, ela já tem um teor mais psicológico, né? Já teve toda aquela questão do equilíbrio, né? Que ela tenta justificar a maldade que ela tá fazendo como algo que vai ser bom pro mundo. Mas ela é uma personagem que eu acho que é interessante a gente observar vários aspectos. A pressão que ela começou a sofrer do pai, porque em determinado momento ele vai perguntar do experimento, tem uma conversa inicial deles, né, que o experimento claramente não tá dando certo e ela não tem coragem de falar que não tá dando certo, e aí ele bota uma pressãozinha falando que ele precisa que comece o experimento em humanos muito em breve. E depois a Madeline também vai lá, porque o Roderick acreditava que ele tinha o casadil, que seria a doença hereditária da mãe, que era uma demência vascular, né, como eles explicam. Então, esse bombeamento ali do coração poderia ajudar ele nesse aspecto. E dentro disso, além das coisas que ela já fazia, né, ela acabou querendo acelerar ali o processo. Lógico, né, que a entidade, ela faz uma pessoa que é basicamente para ver até onde a Vicky iria se aproveitar da bondade daquela pessoa. Então, ela faz tipo aquela moça que ela, tá com receio, será que deve confiar? Que ela tá confiando no médico, né? Que ela tá confiando naquela pessoa que é uma autoridade no assunto, que é quem no caso criou ali, né? Mas a gente vê que ela não é das melhores pessoas. Ela já tinha forjado a assinatura da namorada dela, né, a Alessandra, a ponto dela mesma também não querer fazer parte daquilo e acabar ali na morte dela quando ela ataca. O que eu entendo que a série trabalha é que dentro dessa pressão e também desse momento muito
muito traumático dela, ela simplesmente deletou da mente dela, mas não só. Também o aspecto que a Verna fala, né, sobre o condicionamento operante, que no caso dela, ela já tinha perdido tanto a humanidade dela, que ela não ouvia absolutamente nada. E é muito legal essa cena, como o Mike Flanagan, ele constrói, né, a ambiência mudando e a personagem, assim, zero percebendo, sabe? Delirando ali. E esse é um episódio pesado, né? Porque dentro ali daquela doideira dela, que foi tão traumático pra ela a ponto da memória dela apagar aquilo, que ela tentou meio que ressuscitar a Alessandra. Tanto que a gente vê depois ela ligando e ela não supostamente atendia as ligações, porque ela tava morta. Eu acho que o mais chocante de quando vem a revelação é que a gente vê ela lá na sala dela, no escritório da casa dela, com o Hero Vesta, né? Que é esse negócio que bombeia o coração. Então ela queria manter ela viva de alguma forma. E quando ela se depara com aquela realidade, ela não aguenta e ela tira a própria vida. Também muito traumático, né? Aí nesse caso não tem tanta intervenção da Verna, né? Era algo que já iria acontecer dessa forma realmente. E aí a gente tem, né, toda a questão aí da Tammy. A Tammy, ela é muito interessante porque a primeira cena dela já é ela virada pro espelho, centralizada, enquanto ela tá falando com o marido. Então é muito interessante ver como as cenas trabalham esse egocentrismo dela, né? Dela ser uma pessoa muito autocentrada ali. E é interessante porque a casa dela tem vários espelhos. Tem espelho na cabeceira da cama, tem no corredor inteiro, tem no teto. E não só, né? Toda essa questão da fantasia também era uma forma de como se ela tivesse tesão nela mesma. Então ela tinha que se ver fora da situação. A questão ali era muito mais sobre a imagem dela. Por isso as garotas, né, elas vêm com uma semelhança visual a dela e não relacionada ao Bilt, o marido dela. Tanto que ela vai descartando ele, né, a ponto dela de lacerar o coração dele, né. É interessante, né, porque eu acho que também é uma representação dos espelhos. Não sei se eu já tô brisando demais aqui, né, de como quebrou o coração, mas aqui tem uma informação que eu achei muito interessante, que é sobre ela ter uma suposta gêmea, né, que ela acabou utilizando todo o espaço no útero e tal, mas também é um momento em que a própria Verna externaliza que ela era uma personagem que ela já era muito punitiva com ela mesma, então ela sempre achava que o que ela fazia não era o suficiente, e por isso também a gente vê ela com tanta privação de sono ali, né? E gente, eu falo pra vocês, lógico, não foi nesse nível, mas eu já tive experiência também em que eu dormi e esqueci completamente de coisas, assim, e aí eu falei, nossa, não, preciso dormir, e aí eu ia dormir, né, numa época que eu tinha insônia, mas aqui a gente vê que ela faz coisas até meio que no modo automático, como repassar o texto, escrever, tomar o chá, né, ou até mesmo de quando ela tá se abrindo, ela não tem noção do tempo em que o ex-marido, né, deixou a chave e ela abriu ali o coração dela. Muito provavelmente ele foi embora porque ela dormiu na frente dele, como ele já tinha, né, meio que reclamado, falando, pelo amor de Deus, vai dormir. Então é muito simbólico que ela morra ali com o próprio reflexo, porque no final das contas, a morte dela é um sufoco de quem ela é com ela mesma internamente, só que ali a gente vê de forma externa. E é até interessante, né, porque a gente vê a morte como ela acontece. Depois a gente vê tanto o Roderick quanto a Madeleine falando que ela acabou morrendo com o negócio da lareira que ela tá na mão enfincada. A gente vê bem mais os espelhos, né? Mas muito provavelmente, né, no que ela tacou ali pra frente, voltou e deve ter finalizado com ela. É uma cena bem chocante porque dá muita agonia dela pisando em vidro e tal, mas a sua morte vem muito do seu egocentrismo realmente, de não ter a percepção do entorno e a maldade que ela provoca no seu próprio marido, por exemplo. E falando, né, o que provoca no marido, aqui no caso Frederick provoca na sua esposa. Tem uma coisa que eu queria ressaltar, que eu só fui perceber quando assisti uma segunda vez, é que no momento que o Perry vai convidar a Marie pra orgia, pra festa dele, né, o Perry fala que ele é grosseiro e tudo mais, e aí a Marie, ela fala uma frase que me pegou muito, porque ela fala assim, o Fred, ele, quando ama do jeito meio Fred, que já dá a entender que ele era agressivo, sabe? E ele é um cara que, assim, não tô falando que eu fiquei feliz com a morte dele, mas dá certa satisfação porque ele é um bostão, tipo assim, todos ali dos Usher, eles são ruins, mas eles têm aspectos que você consegue gostar deles. O Frederick, ele é só um cara que, lógico,
muito por ter sido o primeiro, não ter tido o amor do próprio pai, como a série constrói, né? E ele querer a aprovação do pai e ter a pressão dele ser o mais velho, dele ser o sucessor, supostamente, né? Ele tem ali os seus distúrbios, então eles começam a construir aspectos dele, tipo, ele não consegue andar de elevador. É até engraçado, tem uma hora que ele vai visitar o Léo e ele tá todo ofegante. Eu falei, nossa, é verdade, tinha o negócio do elevador, que ele tinha medo. Seria trágico se a morte dele fosse com um elevador. Mas, ao mesmo tempo, ele também não é bom, sabe? Ele não consegue ser útil, tanto que a demolição ali do prédio, antes mesmo do Perry fazer a festa, o prédio já tinha que ser demolido. E ele só resolve fazer quando ele supostamente seria o sucessor, quando seria algo que implicaria ali a ele, né? Então ele fica adiando os compromissos dele porque também é muito confortável a posição que ele tá. Só que tudo se intensifica ali com a esposa, né? Porque ele fica em negação primeiro, que o celular não era dela, e quando ele consegue desbloquear, ele percebe que a esposa poderia ter uma vida escondida ali a dele. E por conta disso ele decide, por que não divorciar, né? Vamos maltratar a minha esposa que já tá debilitada. E aí é um momento que a Verna intervém, né? É interessante porque no primeiro momento ele só fica meio paralisado e depois ela revela, né, que ela acabou manipulando com que ele pegasse o pó, né? Lembra que eu tinha falado do pó do lingodone, que era paralisante? Ele tava pegando esse pó e injetando ali na esposa. Outro aspecto que eu acho importante ressaltar, né, que a série constrói muito bem, é como ele trabalha algumas nuances. Por exemplo, o momento que o Frederick quer trazer a esposa já pra casa, ele já tá na má intenção, porque lógico, ele tinha já a intenção de maltratar ali ela, mas tem um diálogo muito interessante com a Lenora, até como cada um vê perspectivas de vida, né? Porque ele tem um buquê lá e ela traz flores que vão nascer. E aí ela até discute o que é melhor, você ver o nascimento da flor ou você ficar observando a flor morrer. E isso simboliza muito como cada um tem de cuidado com a mãe ali, né? Porque ela quer que a mãe floresça e ele quer maltratar ela, né? E a gente vai vendo que conforme a pira dele vai aumentando, ele vai colocando foto do casamento, né? Lá no quarto. Cara, assim, malucaço, no auge da psicopatia ali. E aí, a retirada dos dentes dela, né? Ali é o ápice da maldade. E por isso a Verna intervém, ela fala ali pra ele, né? E aí, quando a gente vai pro momento da morte dele, é interessante porque eles pegam aquela bola, né? Que iria demolir o prédio. Você já imagina, nossa, vai cair na cabeça dele. Só que é muito mais pesada. A bola, de fato, ela faz parte porque ela fica passando na demolição. Mas por conta da demolição, vem aquele objeto cortante, né? E ele fica agonizando ali, observando, cada vez descendo, até o momento que corta ele. E ele, pra mim, eu acho que é um dos fantasmas mais chocantes. Apesar de eu ter me assustado bastante com a janela explodindo ali da Tammy, o do Roderick é meio assustador, porque a criança, ela parte ali no meio, né? Ela faz mó cara, assim. Eu tenho um pouco, né, de coisa com terror com criança. A coisa é medo mesmo, então pra mim foi tenebroso. E ele tá naquela situação, né, por ter utilizado do mesmo pó que ele maltratava ali a sua esposa. E é interessante a morte dele, porque nesse momento a Verna, ela tá falando um poema pra Madeleine, que era pra clarear as coisas, né? E ele é um poema muito que fala sobre como as coisas se dariam. Então, por exemplo, a própria Lenora perceber que a mãe estava sendo maltratada e resgatar a mãe e ligar pra polícia, não falar as coisas que o Pin queria que ela falasse, falar sua própria verdade, modificar essa história, né? Quebrar esse ciclo que até então tava todo mundo compactuado ali, né? De certa forma, que tava todo mundo muito confortável com as suas riquezas, né, com os seus luxos, mas sem pensar de fato no caráter, né? Isso é até interessante porque depois, né, quando tem o último enterro, que é com a Vicky, a Tammy e o Frederick, que são os mais velhos, o Roderick vê o fantasma da Annabelle Lee. E é quando a gente descobre, inclusive, que ela morreu de desgosto. A gente até vê que o fantasma dela tem o crânio, assim, um pouco afundado. Então, não sei se ela tirou a própria vida e ocasionou aquilo, mas dá a entender que como o Roderick procurou eles depois de anos, né, que é até interessante que eles falam, a gente foi com 18 anos, então quando eles atingiram a maioridade, o Roderick falou que ele tinha todo esse império e que eles poderiam ter uma vida melhor. E a Annabelle até fala, né, quando as pessoas perguntavam o que ele tinha feito,
é porque ele era rico, só que ele era rico de coisas, não de alma, né? Então ela acaba fazendo muito uma analogia sobre a pobreza, e por isso quando ela se refere aos filhos falando você tinha que alimentar eles e você deixou eles passando fome, era sobre esses sentimentos bons. Então, cada vez mais, eles foram corrompendo por causa do dinheiro. E ela até fala, né? Cada vez que eles voltavam diferentes e cada vez foram voltando menos até o momento que eles pararam de ir. Então, esse abandono equivalente ao que o Roderick fez com ela ali no passado, que por mais que ela não quisesse o casamento, ainda assim ela ficou de coração partido, como ele mesmo fala, né? Quando ele fala da Lenora, ele fala, a Lenora era como a Annabelle sem o coração partido. Então ela já tinha o coração partido, mas ela vê os filhos fazerem o mesmo, deixando ela pela ganância. E aí dá a entender que ela tirou a própria vida. E é interessante esse paralelo dela com a Lenora, porque a Lenora, se a gente for ver, foi a única Usher que o Roderick chorou de fato. Tanto que a morte dela, né, viria como se fosse de uma causa natural. E a própria Verna fala pra ela o que a atitude dela ocasionou. A atitude dela é o que causa, que nem eu falei, essa quebra de ciclo da família Usher. Porque a partir da escolha dela, a história da família vai para outros rumos, inclusive para o bem ali da humanidade. Tanto da criação ali das fundações, né? Tanto a Fundação Lenora, que sua mãe cria em nome dela, quanto a Fundação Phoenix, que a Juno cria, né, para pessoas que são dependentes químicas, como ela foi. E a morte da Lenora, ela é interessante porque é o que muda o direcionamento pro Usher também, porque os filhos dele, nenhum deles dava gosto nele. Tanto que quando eles morriam, a gente via que ele estava preocupado com a empresa, com os acionistas, como que ia ficar o legado, como que iam ficar as coisas, né? E a Lenora foi o que modificou realmente tudo. Mas ela estava prometida, era um dos seus bens mais preciosos. Então todos os Ushers tinham que ir. Por isso que o dela é mais pacífico. Como eu tinha falado, né? Que nem o próprio Perry. Podia ter sido diferente. Do Frederick também. Mas as atitudes deles ampliaram que fossem tenebrosas. A atitude dela fez com que ela tivesse uma morte mais pacífica. E é interessante como o Mike Flanagan ele trabalhou aqui o conto que é O Corvo. Ele é exatamente o poema que o próprio Roderick fica recitando ali, que é justamente um poema que fala sobre essa perda e essa perda dura. E o Nunca Mais, né? Ele vem justamente desse eco, porque você nunca mais vai ter aquela pessoa, aquela amada. Aqui eles fizeram até de forma figurada, né? Ele era assombrado pela Lenora pela tecnologia da Madeleine, que ficava falando nunca mais. E eu achei interessante como eles adaptaram aqui. E aí, vamos falar da morte do Rufus, né? Porque é muito simbólico que eles trabalham o fato dele estar vestido de Joker. Gente, pra mim esse Joker foi assustador, porque ele aparece desde o primeiro episódio e você só vai saber a história dele realmente lá no último. O Joker, ele vem como se fosse essa cartada final aí, né? Pra eles conseguirem o que eles precisavam. E também uma quebra muito grande desse caráter. Tanto que a gente vê a Verna externalizando, né, que ela não queria a alma deles porque a alma deles já tinha ido embora com o que eles fizeram com o Rufus. Eles já tinham enganado, por exemplo, o Dupin ali, mas matar alguém para conseguir o que quer já é realmente muita coisa, o suficiente para vir alguém como a Verna e querer fazer um acordo com você, equivalente ao PIN. O Rufus, assim, ele não era a melhor pessoa do mundo, obviamente. Ele até se aproveita da situação, né? Mas eles antecipam que ele se aproveitaria da situação para justamente o Roderick ser a pessoa que a empresa iria precisar e colocar ele ali como CEO e, consecutivo a isso, a Madeleine como COO, até esse momento que a gente chega ali, né, final. Só que é muito interessante a gente observar que a relação deles era a fundação de tudo, tanto que o acordo era que eles morreriam juntos, da mesma forma que eles vieram ao mundo juntos, eles iriam embora juntos, e por isso não dá certo ali um tentar matar o outro para tentar se manter vivo. A Verna, ela de novo, ela vai interromper essas tentativas, eles vão sobreviver. Ou seja, é até interessante, né, porque em certo momento o Roderick, ele pensa em tirar a própria vida, que não teria dado certo. Porém, é até interessante porque ele fala assim, eu sou covarde o suficiente para não conseguir fazer. E por isso, quando ele tenta tirar a própria vida, né, ele se sente covarde, não porque ele não consegue tirar a própria vida, porque ele não consegue nem salvar mesmo os filhos dele ali, né? E essas tentativas de um matar o outro, o Roderick com a Madeleine e a Madeleine com o Roderick, é o que quebra essa fundação
da relação deles, que foi construída na base da confiança deles dois juntos ali, né? E é interessante que a morte deles é igual à dos seus pais, assim como inicia a série, com a mãe que supostamente estava morta e eles enterraram e no final ela estava viva, mas o último feito dela foi tirar a vida do Longfellow e os dois morreram. Aqui também o Roderick tentou tirar a vida da Madeleine, ela não morreu como ele imaginava e ela tira a vida dele igual a mãe tirou do pai ali no passado. E aí temos a queda da casa de Usher, tanto no sentido figurado da coisa quanto na inexistência de Ushers aí que a gente acompanha. Não tem nenhum Usher para contar a história. Então, assim, é muito interessante. Eu acho o Mike Flanagan genial como ele trabalha, como esse final é uma alusão ao início, como tudo fecha, né? O significado que ele traz do Egito Antigo, como a casa também é a tumba deles, principalmente quando eles se colocam como reis, né? A Madeleine, quando ele coloca os olhos da Tausert, que foi uma rainha que governou o Antigo Egito sozinha, e o seu nome vem de A Poderosa, né? Ele também se coloca nessa posição quando ele tenta se matar com a espada. E os Ushers, eles também têm representações de artefatos do Egito Antigo. Então, por exemplo, o gato é uma simbologia do Egito, o próprio Goldbug, né, que é o escaravelho dourado, é uma referência direta, e a própria morte da Lenora, né, representada ali pela pena, porque o coração dela era tão bom a ponto de ter o mesmo peso de uma pena, como acontecia, né, no julgamento lá da morte do Egito Antigo. Falei isso bastante no meu final explicado por causa das simbologias, né? Então tem representações muito fortes e é muito interessante como ele coloca, né, essas situações, como ele constrói essas situações. Tem algumas mortes que eu acabei trazendo mais aqui, mas elas são bem compreensíveis, mas eu acho que tem algumas que elas acabam sendo mais subjetivas, como a do Léo, que eu acho que pra mim eu tive um entendimento melhor porque eu li o conto e entendi a forma indireta que ele quis trabalhar ali, a morte dele, mas apesar disso eu acho que a série também constrói muito bem, mas ainda assim deixa algumas dúvidas abertas, né, tipo a gata aparecendo. Inicialmente até tinha entendido, por exemplo, que podia ser, ele se encontrou com a gata, já que ela estava morta, né, mas no final era só uma demonstração de que a gata sempre esteve viva e ela só estava perdida realmente, e que tudo foi uma pira pelo surto dele. Então é muito interessante como as coisas são trabalhadas aqui, seja por questões psicológicas, como é o caso da Vicky, seja de formas indiretas, como o celular tirando a foto do macaco, e teoricamente era pra ser, né, a Verna ali. Muito interessante como ele trabalha, e muito bonitas as cenas também. Algumas chocantes, como a do Perry. Mas eu quero saber de vocês, teve mais alguma coisa que vocês observaram e que eu não falei aqui, que dá mais significado ainda pra essas mortes e como elas são trabalhadas? E lógico, se tiver outras dúvidas, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não trago um vídeo discutindo mais aspectos que eu não trouxe nos vídeos anteriores. Enfim, vamos discutir. Não vou cansar de falar de A Queda da Casa de Usher, porque eu achei essa série realmente sensacional. Eu vou fazer vídeo eternamente até onde tiver conteúdo aqui. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!